ANSYS Workbench Design Modeler. Introdução. Objetivos: introduzir noções básicas do Design Modeler, conhecimento essencial da interface, conceitos de desenho 2D e 3D no programa, desenho de estruturas com cross-section, análise de erros em objetos 3D, noções de limpeza e reparos nos objetos 3D. Finalidades do Design Modeler. O Design Modeler é um software de desenho CAD que existe dentro do ANSYS. Basicamente, este programa permite que se façam desenhos 2D em esboços, ou seja, sketches, para modelar peças e conjuntos 3D. As peças ou conjuntos modelados podem ser aproveitados para análises. As peças podem ser melhoradas através da limpeza e reparos de geometria. As análises realizadas com arquivos do Design Modeler são mais rapidamente resolvidas do que aquelas feitas com arquivos nativos de outros programas de desenho. Para análise de estruturas de pórticos ou pontes, por exemplo, é mais conveniente estruturas produzidas nesse ambiente com a ferramenta cross-section do que modeladas em outros programas. Tipos de trabalho. Pode-se importar e exportar os arquivos de desenho. Pode-se importar arquivos neutros de desenho CAD, reparar, modificar, simplificar, salvar como arquivo do Design Modeler, associar com o programa CAD e usar os arquivos de desenho. Iniciar o ANSYS Workbench diretamente do programa CAD, utilizar parâmetros de desenho e manter comunicação bidirecional entre os programas. Criar a geometria, desenhar em esboços e planos, pontos, linhas, curvas e círculos, etc. Realizar operações 3D como extrusão, revolução, varredura, furos, etc. Pode-se também modificar a geometria já existente do arquivo, através de operações 3D, como operações booleanas, ou seja, adicionar, subtrair características das peças, fazer a decomposição, etc. É possível também limpar e reparar a geometria, fazer a limpeza automática, simplificações, extração de fluidos, etc. Na importação dos arquivos de programas associativos, existem algumas vantagens. Nós temos aqui alguns programas associativos, como Catiga V5, Creo Elements, Creo Parametric, o antigo ProEngineer, Autodesk Inventor, o NX, Solid Edge, SolidWorks. Todos esses programas podem ser associados ao ANSYS. Para que esses programas CAD sejam associativos e ofereçam os recursos desejados, esses requerem que um plugin para o programa de desenho seja instalado com o ANSYS. Ou seja, no momento da instalação do ANSYS, é necessário especificar que o programa de desenho existe no mesmo computador para que este plugin exista e faça a comunicação através da interface do programa de desenho. Se isso for realizado, o programa de desenho vai receber uma aba e ícones para se acessar diretamente do programa de desenho o ANSYS Workbench. Nesse caso, essa parte da interface é do programa Autodesk Inventor. Através deste botão, se tem um atalho para iniciar o ANSYS Workbench e se apenas um arquivo de uma peça ou conjunto estiver aberto, esse será a geometria definida para a análise. Em programas de desenho associativos, pode-se trabalhar
com o ANSI simultaneamente ou até iniciar o ANSI através desse programa de desenho. Nos programas não associativos, isto não é possível. Ao se fazer a importação, existem alguns programas que não são associativos e, portanto, os seus arquivos também não serão associativos, mas podem ser entendidos pelo ANSYS. Arquivos do tipo ASCII, ou seja, .sat ou .sab, Autodesk Inventor Header, ANSYS Blade Gen, CATIA V4, V5, V6 se forem apenas Header, o Creo Parametric, ou seja, o ProEngineer se for apenas Header. O programa não será associativo ao ANSYS, entretanto, o ANSYS consegue entender todos esses arquivos e poderá trabalhar e analisar todas as peças feitas que forem apresentadas na forma desses arquivos. A grande maioria dos programas de desenho não são associativos e requerem que se especifique a unidade de comprimento utilizada no desenho. Então, se a unidade desenhada de uma determinada peça estiver em milímetros, é preciso, dentro da interface do Design Modeler ou do Static Structural, fazer a definição da unidade de comprimento dessa peça. Pode ser em milímetros, polegadas, metros e outras mais. Também é possível fazer a exportação dos desenhos a partir do Design Modeler. Então pode-se salvar como do próprio tipo Design Modeler, exportar para AGES, ANSYS, MapDL, Monte Carlo, Parasolid, STEP. Alguns arquivos de programa não associativos não podem ser utilizados diretamente no ANSYS para análises. Então, primeiro, será necessário fazer a importação com o Design Modeler e salvos na extensão do próprio Design Modeler, que é o AGDB. Criação com Design Modeler. As aplicações fundamentais incluem dois modos básicos de operação para a criação da geometria: desenhos 2D em esboços, que são os pontos e linhas, modelagem 3D, onde se criam sólidos e superfícies. Iniciando o Design Modeler. O Design Modeler pode ser iniciado a partir de Geometry, dos componentes de sistemas ou do próprio sistema de análise. Por exemplo, aqui tem componente de sistema, existe a opção Geometry. Clica-se sobre ele e arrasta-se para essa região e tem-se então essa caixa apenas com a opção Geometry. Também a partir de sistemas de análises, pode-se arrastar, por exemplo, o Static Structural para essa mesma região da janela de projeto do ANSYS, e dentro dessa caixa, uma das células é a geometria. A partir da geometria, com o botão direito, pode-se acessar o Design Modeler clicando nesta opção New Geometry. Na interface do Design Modeler, nós temos as barras de menus e ferramentas, o navegador ou árvore, denominada Tree Outline, as abas de modo de desenho, se é um modo num plano de esboço, no sketch, ou de modelagem 3D. Mais abaixo o painel de detalhes, que mostra os detalhes do item selecionado em outline ou de uma peça selecionada. Nós temos a área gráfica, onde as entidades, desenhos de linhas, pontos, círculos ou objeto 3D será mostrado. A barra de menus, que oferece diversas opções conforme o título do menu. File relativo ao arquivo, Create em relação à criação, Concept, Tools, Units, visualização que eu vi,
e o Help. Barra de visualização e seleção. Então nós temos aqui ferramentas de seleção e de visualização, atributos de visualização, barra de ferramentas de desenho 3D, barra de status e informações, barras de detalhes e unidades. No Tree Outline, ou seja, o navegador ou a árvore, são mostradas as principais informações relativas à peça, a existência de esquetes, de modelagem, se o objeto foi importado ou não, quantidade de peças ou corpos e outras informações mais importantes e gerais da peça que estiver ativa. Ainda na interface do Design Modeler, uma vez que se seleciona um determinado item em Outline, os detalhes desse item são mostrados abaixo. Se uma determinada peça, aresta, face, for selecionado na janela gráfica, essas informações também irão aparecer no painel de detalhes. Principais barras de ferramentas do Design Modeler. Nós temos a barra de seleção com as ferramentas de seleção, que podem ser de seleção simples ou na forma de caixa. O que deve ser selecionado, por exemplo, um vértice, uma aresta, uma face ou a peça inteira. Ferramentas para fazer a expansão da seleção, ampliar e reduzir a seleção, barra de visualização, onde se pode fazer a modificação da visualização, fazendo a rotação do objeto, movendo o objeto, ampliando ou reduzindo, definindo uma janela de objeto e outras ferramentas mais. Barra de controle de aparência. Pode-se utilizar para fazer a alteração de como nós visualizamos a peça, seja na espessura das arestas, nas cores utilizadas. Barra de modelagem. Nessa barra, vamos encontrar as principais ferramentas para a modelagem 3D: extrusão, revolução, varredura, loft, criar uma superfície ou definir uma espessura, fazer arredondamentos, chanfros, cortes. Barras de status e informações. Na barra de status e informações, temos essa região que é utilizada durante procedimentos de desenho para fornecer informações necessárias durante a execução desses procedimentos. Por exemplo, se estivermos fazendo um desenho de uma linha ou de um círculo, ou fazendo uma extrusão ou qualquer tipo de operação, a informação de instrução irá aparecer nesse local. Também temos a informação de seleção, ou seja, se uma determinada área no objeto for selecionada, deve aparecer aqui a informação da área dessa face selecionada. Se uma aresta for selecionada, deve aparecer o comprimento dessa aresta. Se um objeto inteiro for selecionado, deve aparecer o volume desse objeto. Mais à direita, aparecem as unidades utilizadas. E nos itens à direita, a quantidade de seleção utilizada. Demonstração. Essa é a interface do ANSYS Workbench. Uma vez iniciado o ANSYS Workbench, essa interface deve aparecer. À esquerda, nós temos aqui os sistemas de análises. São vários sistemas de análises, análises de fluido, de resposta harmônica, hidrodinâmica, magnética, modal. Entre elas, nós temos Static Structural. Static Structural é utilizado para a análise estrutural. E a partir dessa opção,
pode-se iniciar o Design Modeler. Basta clicar sobre esse item e arrastar até essa região da área de projeto. Solta-se e essa caixa é criada. A partir dessa caixa, nós temos Geometry. Em Geometry, tem-se acesso ao Design Modeler. Clicando-se com o botão direito, deve aparecer este menu e na primeira opção, em New Geometry, teremos a possibilidade de iniciar o Design Modeler. Se uma determinada peça for importada, e deve ser selecionado a partir da segunda opção, Importar Geometria. Procura-se a geometria ou se aponta para a geometria se ela estiver nessa lista. Outra opção para iniciar o Design Modeler é a partir de sistemas de componentes, ou seja, componentes dos sistemas. Aqui aparecem isoladamente vários componentes desses sistemas. Entre eles existe o Geometry. A partir desse item também é possível clicar e arrastar para essa região, mesma região em que foi definido aqui o Static Structure, para se iniciar o Design Modeler. E é feito da mesma maneira. Clica-se com o botão direito na opção New Geometry. Aguarda-se que o programa seja iniciado. Quando o Design Modeler é iniciado, nós vamos ter então essa interface com a barra de menus, barra de seleção e visualização, barra de aparência, para alterar a aparência e a visualização dos objetos, barra de características de operações 3D, extrusão, revolução, etc. O Tree Outline, que é o navegador ou a árvore de navegação. Sketching e Modeling, para se alternar entre modelagem, que é essa opção onde aparecem os corpos, planos, esquetes e outros detalhes principais inerentes à peça. E Sketching, onde se tem então as ferramentas de desenho, dimensionamento, aplicar restrições, etc. Quando um determinado item é selecionado no Outline, também aparece mais abaixo o painel de detalhes com as informações sobre esse item selecionado. E por último, nós temos a barra de informações e instruções sobre os procedimentos de desenho. Esta é a interface do Design Modeler. Assista ao vídeo seguinte, planos e sketches. Fim do vídeo.